Olá, comunidade passionista! Está no ar mais um episódio do Conexão Passionista, o nosso espaço de conversa, reflexão e troca de ideias aqui do Colégio Passionista São Paulo da Cruz. Hoje vamos falar sobre a Semana da Independência do Brasil. Mas a ideia, claro, é ir além dos desfiles, além do grito do Ipiranga e das margens que a gente já conhece através dos livros. Nós queremos pensar um pouquinho o que a independência realmente significa para nós, brasileiros, lá no passado, mas também no nosso presente. E para essa conversa especial, com muita alegria, eu recebo a lindíssima educadora Rose Claire, formada em Ciências Sociais, com formação psicanalítica e também pós-graduada em Orientação Educacional. Rose, seja muito bem-vinda ao nosso Conexão Passionista. Obrigada, Leandro. É um prazer estar aqui, poder refletir sobre esse tema. A independência não é só um fato histórico de 1822, mas um processo em construção. Assim como as pessoas crescem, passam por fases para se tornarem independentes, o Brasil também viveu isso. Então vai ser ótimo a nossa conversa e sobre tudo isso com você e com toda a nossa comunidade passionista. Rose, muita gente associa a independência àquele famoso grito do Ipiranga, mas sabemos que a história é muito mais complexa e não somente isso. Como você interpreta esse momento dentro da nossa trajetória social e política aqui no Brasil? Eu vejo o grito como simbólico, mas a independência não aconteceu em um único dia. Foi um processo cheio de disputas de interesse, tanto internas quanto externas. Houve pressões da Inglaterra, conflitos regionais e o desejo da elite brasileira de manter seus privilégios. Ou seja, a independência oficializou uma ruptura, mas não transformou a vida do povo de imediato. Escravizados, indígenas e camadas populares praticamente não foram incluídos nesse processo. Então, mais do que um ato, a independência é um caminho em aberto, que ainda buscamos percorrer plenamente. E quando a gente traz esse olhar psicanalítico, dá para pensar a independência do Brasil, Rose, como algo parecido com a independência que os nossos educandos vivem na adolescência? Esse movimento de querer autonomia, mas ainda precisar do apoio da família e da escola, parece que é uma liberdade condicionada. Exatamente, Leandro. Na psicanálise, vemos que o sujeito, ao crescer, ele precisa se separar de figuras de autoridade, geralmente os pais, para afirmar sua própria identidade. É um processo que pode ser doloroso, cheio de idas e vindas, mas necessário para o amadurecimento. No Brasil, aconteceu algo parecido. Nos separamos de Portugal, mas de forma incompleta, ainda com vínculos de dependência econômica e cultural. É como o adolescente que diz: eu quero ser independente, mas ainda precisa do apoio financeiro, de orientação, de um espaço seguro para experimentar a sua autonomia. Assim como cada educando precisa elaborar sua independência pessoal, o Brasil também vive até hoje esse desafio de amadurecer como nação, se afirmando no cenário mundial, sem perder sua essência e aprendendo a lidar com suas próprias responsabilidades. Puxa, isso faz muito sentido, Rose. E olhando para o nosso contexto atual, o contexto atual brasileiro, quais seriam as marcas dessa independência ainda inacabada que carregamos? As marcas, elas aparecem nas desigualdades, na dependência econômica de outros países, na dificuldade de valorizarmos nossas próprias culturas e saberes. Ainda repetimos padrões coloniais, muitas vezes inconscientemente. É como se ainda não tivéssemos completado o processo de separação psíquica, continuando presos a antigas referências. E isso se reflete em questões sociais e políticas que vivemos no presente. E pensando aqui do Colégio Passionista, como podemos trabalhar essa ideia de independência com os nossos educandos de uma maneira crítica e formativa, sem ficar só naquela celebração cívica de hastear a bandeira ou cantar o hino nacional? O caminho é promover reflexão. Podemos incentivar os educandos a se perguntarem: o que é ser independente na minha vida?
o que é ser independente como país e perceber que a independência é responsabilidade quando conquistamos autonomia. Precisamos aprender a lidar com escolhas, com consequências e com o outro. No ambiente escolar, isso significa estimular a participação, o diálogo, a consciência crítica. Para as famílias, significa acompanhar, orientar, mas também permitir que os jovens experimentem sua própria independência de forma saudável e responsável. É um processo coletivo, ninguém se torna independente sozinho. Rose, que conversa enriquecedora. Perceber que a independência não é só um fato lá do passado, mas nos traz a um processo contínuo, seja histórico, social, e aí a sua abordagem muito interessante, até psicológico, nos faz entender melhor tanto o Brasil quanto a vida dos nossos educandos. Muito obrigado pela sua presença, por compartilhar seu conhecimento e as suas reflexões tão profundas com toda a nossa comunidade educativa. Eu que agradeço, Leandro. A independência é um tema que nos atravessa como nação e como pessoas. É sempre bom poder pensar sobre isso juntos. E assim fechamos mais um episódio do Conexão Passionista. Que nesta Semana da Independência possamos refletir sobre a nossa história, mas também sobre as independências que cada um de nós precisa conquistar, na vida pessoal, mas também na vida coletiva. Não esqueça de compartilhar este episódio e até a próxima, pessoal!